No exato momento em que os videogames mudariam nossas vidas aqui no Brasil, do outro lado do mundo, uma gigante se reinventava para entrar para sempre na história. Sejam bem-vindos, eu sou Lord Zed BR e você está no meu canal. Bom pessoal, vamos contar aqui uma breve história para vocês dessa empresa que muitos de vocês conhecem, tá? Essa empresa começou, lógico, fazendo brinquedos e cartas ali na década de 70 e ela de repente se viu numa situação que precisava se inovar para se manter relevante, porque os brinquedos estavam cada vez mais caros de ser feito, principalmente por causa da crise do petróleo que teve na década de 70. E também porque um novo brinquedo que a gente achava super tecnológico, chamado Space Invaders, com todo o perdão da palavra, invadiu o Japão. E isso acabou tornando uma febre imediata ali na parte dos arcades, né? E foi assim então que pela primeira vez a gente ouviu a palavra Nintendo e ela decidiu que era hora de entrar ali pro mundo dos videogames. Só que tinha uma pergunta no ar, né? Por onde começar? Quais os passos a seguir? Porque uma empresa de brinquedo não sabia fazer videogames. Então a Nintendo primeiramente decidiu apostar ali em fazer alguns jogos, testar a água, sabe? Para ver como é que funcionava e tal. Ela não teve um sucesso de público que ela esperava, mas ela obteve o suficiente para entender que aquele era o caminho que elas deviam seguir dali em diante. Outro fato importante é que em 75 o mundo inteiro começou a ser inundado por Pongs de diferentes fabricantes. Todas elas ali tentando pegar uma fatia do mercado da Atari. E no caso da Nintendo não foi diferente, né? Ela também queria pegar uma fatia desse bolo. Então ela decidiu fazer seu próprio sistema Pong, né, na tentativa aí de trazer esse sucesso do Pong também para o Japão. Como eu falei, eles não tinham nenhum conhecimento de como fazer um videogame, ela foi atrás de uma empresa que teoricamente conhecia um pouco mais de eletrônica e essas coisas, como a Mitsubishi. Então ela, com a colaboração da Mitsubishi, ela foi atrás aí de fazer esse projeto andar. Um fato também curioso aí nesse caso é que, indo contra a maré no caso, a Nintendo entrou em contato com a Magnavox para licenciar os direitos do Pong. Ralph Baer foi o criador do Brown Box, foi o cara que teoricamente inventou o conceito Pong, o estilo Pong. E essa Brown Box, ele acabou vendendo esses direitos da Brown Box para a Magnavox, que acabou se tornando ali o primeiro Odyssey. Não o Odyssey que a gente tem aqui no Brasil, né, que é o Odyssey 2 da Pro americano, mas o primeiro Magnavox Odyssey, que é esse aqui que está na tela. O Hiroshi Yamauchi, né, que era presidente da Nintendo na época, ele queria que esses consoles fossem feitos rápidos, com peças mais baratas para reduzir custos de produção, de forma que, né, lógico, né, desse uma vantagem aí para os concorrentes que pudessem aparecer ali, né, nesse conceito Pong. Com toda essa ideia, com todo esse chip já pronto, com tecnologia mais barata e esse know-how que tinha, né, esse conhecimento que a Mitsubishi tinha, os jogos do TV6 e o TV15, né, exigiram pouco tempo de produção, né, eram praticamente simples de serem feitos na época. Bom, vamos falar das versões então aqui, né? A gente tem, né, do TV Game, como eu falei, o TV Game 6 e o TV Game 15, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Mas, assim, a gente tem uma série Color TV Game. Ela tem, no caso, aí 5 consoles nessa coleção Color TV Game. Eu tenho 3 dessa coleção, que é o TV Game 15, o 6 e o Block Breaker, que eu vou mostrar para vocês num vídeo futuro. Ainda falta, né, o Racing 112, que era um de corrida, que eu vou mostrar aqui na tela também. E o Computer TV Game, né, que esse aí é difícil de achar. Ele foi produzido em apenas quantidades limitadas, então ele é totalmente raro, assim, ele é extremamente raro. Vamos começar então aqui pelo primeiro, né, pelo primeirão, né, o que deu início aí, o pontapé inicial para a Nintendo, que é o TV Game 6. O TV Game 6, então, ele foi lançado em 1º de junho de 77. Ele foi vendido na época a 9.800 ienes, que dá mais ou menos 17.600 ienes hoje em dia. Convertendo para reais, dá 580 reais aproximadamente. Por que ele tem esse nome TV Game 6? Porque ele tem 6 variações de Pong. Mas você tem 6 variações de Pong como? Bom, eles entendem que variações são coisas como colocar uma pá extra, então, ou seja, single e doubles, né? São 2 jogos diferentes. O tamanho também das pás, das raquetes também conta como um jogo. Então toda a variação que tem ali no jogo principal, eles contam como um jogo.
Ele podia ser alimentado por pilhas tipo C ou tipo A, dependendo da versão, ou, né, no caso da minha versão não tem, mas assim, ele pode ter uma fonte de energia também que você compra separado, né, uma fonte 9 volts. Então, falando aqui desse que eu tenho aqui, né, pouco tempo depois do lançamento, né, a Nintendo lançou essa versão melhorada do TV Game 6, que ao invés de ser ali o invólucro laranja, né, acabou fazendo uma versão no invólucro branco creme, que é essa versão que eu tenho aqui, e que também acabou removendo ali a entrada de fonte, né, de energia. Bom, vamos começar aqui então com o TV Game 6, primeiro console da então desconhecida Nintendo. Na capa aqui você pode ver aqui os 6 modelos de jogos, além do logotipo do Color TV Game, uma visualização do Pong, além de que temos aqui um desenho do que é o console. A versão branca, né, que vem com a caixinha branca, está um pouco amarelada com o tempo, e né, a primeira vez que você vê aqui o nome Nintendo numa caixa de videogame. Vou abrir ela aqui agora pra gente mostrar o videogame por dentro, tá? Então aqui, sem muitas surpresas, Color TV Game. Vamos começar aqui pelo manual. Vocês podem ver aqui um manualzinho bem simples, mas explicando muita coisa sobre o TV Game. Parte de instalação, tudo na televisão, os jogos, tudo aqui. Aí tem algumas coisas como acredito eu que seja aqui a parte da garantia, algumas outras informações. Então tá aqui o manualzinho. Vamos partir pro TV Game 6 aqui. Como eu havia falado, a primeira coisa que nota é que ele não tem entrada para fonte. A versão anterior ele já tinha. Uma coisa que me chama muita atenção também é que o cabo RF está muito bem conservado para um videogame aí de quase 50 anos. Não tem nenhum risco também. Os controles estão bem responsivos, tudo. Lógico, tem o amarelo do tempo, mas isso é uma coisa que é quase impossível evitar, principalmente na qualidade do plástico daquela época. Aqui atrás, é importante dizer que veio faltando a tampa aqui, mas isso aqui resolve-se imprimindo na 3D, não tem nenhuma dor de cabeça quanto a isso. Outra coisa importante, aqui no cantinho você pode ver que tem alguns botões na verdade são parafusos que você ajusta um pouco ali a qualidade da imagem caso precise. Eu testei no RF e não precisou. Talvez se eu mexer aqui um pouco melhor e tal, mas para minha visão tá ótima a imagem, ainda mais para um RF de quase 50 anos. Aqui em japonês, né? TV Game 6 e o serial dele tudo, falando que é 9 volts, né? 6 pilhas, né? Pedindo aqui 6 pilhas. Tamanho C. Faz tempo que a gente não vê isso, né? Mas pilhas tamanho C, pilhas de rádio antigo, rádio nacional. Então vamos aqui para o que interessa. Essa é toda a interface que o TV Game tem. Os dials, ao contrário do telejogo, eu senti que eles são bem mais confortáveis. Ele tem uma espécie de mola que ele retorna. Então quando você está jogando, você só pode dar um toquinho e soltar e voltar para o outro lado e voltar. Que o pedal ali responde, né? A raquete responde só nessa brincadeira aqui, ó. Então eu achei bem interessante. Além de que ele é sem fim. Você pode girar ele, ao contrário do telejogo que ele tem um fim de curso. Eles não têm. Pessoal, que não entendeu aqui, né, como é que funciona, né, a instalação, eu não vou usar aquela caixinha, tá? Porque minha televisão é um pouco mais nova, ela tem entrada RF direto. Eu tenho lá no fundo da televisão, eu tenho uma caixinha RF igual aquela uma que eu mostrei pra vocês, tá? Só que ela é do Famicom, que ela já tem entrada RF direto. Então o que eu vou fazer é plugar aqui, né, num extensor aqui, né? Plugo o RF dele, que já é o suficiente para funcionar.
E outra coisa interessante também que eu vi na hora que eu fui fazer a instalação aqui, é que essa tampinha aqui, ó, é do TV Game 15. E ela é exatamente a tampa que eu preciso aqui. Ou seja, eu vou usar essa tampa como modelo para mim desenhar na 3D uma tampa nova para pôr nisso aqui quando for usar. Então, como é que funciona, né? Você vai lá e rouba do radinho do seu pai, né, de ouvir AM, aquele nacional do seu pai, o Panasonic do seu pai. Você rouba as pilhas dele. Aí você vai pegar 2 pilhas do rádio, ou 3, dependendo do rádio que seu pai tiver. Mais 2 da lanterna de pescar. E essas 2 aqui geralmente é que está sobrando na casa. Então a gente fazia isso, a gente roubava a pilha do rádio do pai. Então aqui o encaixe é igual, exatamente igual. É mesmo, acho que é a mesma carcaça até. Encaixou aqui. Vamos ligar ele pra ver, né? Joguinho mais simples, né? O TV Game 6 é um jogo mais simples. Bem parecido com o Telejogo 1, como eu falei. Então vamos ligar ele aqui. Primeiro jogo, vôlei. Você vai ver que no Telejogo, no TV Game 15, é bem parecido, tá? Então, liguei. Controle 1, controle 2 e o jogo começa. Pessoal, eu tô meio desgovernado aqui porque eu tô olhando não pra TV, mas pra tela de gravação. Então, mas como eu disse, ó, é bem suavezinho aqui, ó, só dar um toquinho e ele vai, ó. Opa, errei. Deixa eu ver aqui, deixa eu me concentrar. Buguei o jogo. Legal. Próximo. Temos aqui o tênis, né? Tênis for two. Seria? Vamos ver. Só mostrar pra você, ó, o tamanho da raquete. Maior, menor. Velocidade da bolinha. Rápido e lento. Vou botar no rápido. Duplas e singles. Nossa. Modo hard é hard mesmo. Não, vamos deixar a bolinha lenta. E singles é mais fácil. Então, esse aí é o tênis. E o último, né? Porém, o mais legal, que parece muito com o nosso futebol, o hockey. Olha que bonitinho. Ele é tão bonitinho que ele até a cor dele é verde, parece um campo de futebol. Então, não tem como ganhar disso, gente. É demais. Mesma coisa. Qual a diferença do TV Game pro telejogo? Você não consegue jogar sozinho, tá? Você tem que ter dois jogadores, sempre. Então não dá pra fazer aquele esquema do treino. Vou startar aqui, ó, futebol. Vou deixar o goleiro aqui no meio. Eu já fiz um gol, ó, pra você. Não dá pra deixar o goleiro no meio ali e só pra defender, sabe? Então... Mas olha, pensa que o controlinho é bem suave, ó. O toquezinho que você dá nele, ele já se mexe, ó. Então olha pra você ver aqui como que ele é gostoso de movimentar. Enfim, incrivelmente, uma semana depois do lançamento do TV Game 6, em 8 de junho, a Nintendo lançou o TV Game 15. Qual a diferença, né? Ele tem 15 jogos. Mas novamente falando, né, ele tem 15 jogos naquele jeito, né? Variação de tamanho de raquete e velocidade da bolinha, e se é singles ou doubles, né, se é solo ou duplas, também conta como diferenciação de jogo. Ele era comercializado por 15.000 ienes, ou seja, ele era 50% a mais do valor do TV Game 6. E falando entre aspas, né, o TV Game aí 15 em um certo aspecto, ele representou uma evolução do TV Game 6, né? Outra coisa também a se destacar é que dessa vez, assim como o Telejogo 2, ele vem com controle separado do console. A Nintendo lançou também um segundo modelo do TV Game 15, numa cor mais avermelhada, um laranja mais avermelhado, que é essa versão aqui também. Esse aqui teve uma produção maior, né, e consequentemente ele é mais comum do que a versão laranja amarelada aqui.
Bom, deixa eu pegar agora para vocês o TV Game 15. O TV Game 15 eu tenho duas versões dele, tá? Tem a versão laranja claro, o amarelo, e o laranja avermelhado. Vamos começar abrindo eles, não tem muita diferença um pro outro. Então aqui temos aqui o TV Game 15. Essa é a fonte dele, tá? A fonte oficial Nintendo. Deixa eu tirar do plástico também. Vou abrir os dois, tá? Pra vocês verem. Então aqui, e mesma coisa, né? CD17 para Nintendo. Essa coisa é bem peculiar da época. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui era para você não deixar, não desligar ter que desligar o videogame toda vez. Então, pra você ver, a pessoa nem arrancou a dupla face daqui. Acredito que ele tinha aberto. Como é que funcionava? Eu colocava o fio da antena aqui, da televisão. O videogame vinha aqui nessa parte. Basicamente, né, você pegaria esse entrada RF, colocaria aqui. A antena da televisão vai nesse lugar e isso aqui vai ir atrás da televisão. E isso funcionava no Brasil também, tá? Essa caixinha aqui salvou muita gente. Mas, voltando aqui ao assunto, né? Os dois consoles TV Game 15 que eu falei também que parecem muito com o Telejogo 2. Então, né, primeiro destaque aí é que assim como o Telejogo 2, os controles são removíveis. Então vamos lá, vamos também ligar esse carinha aqui e vamos brincar com ele um pouco. Bom pessoal, então tá aqui, né, o TV Game 15. Eu vou mostrar agora na televisão para vocês. Estou no canal 95 da televisão, 95 ou 96. Então, como sempre, né, eu vou tirar aqui os controles. Tô aqui do lado e vamos ligar ele. Então ligando na primeira versão aí, que é a primeira versão do jogo, né? Então temos aqui, né, hoje eu tô com doubles, que eu mudo para singles. Controles, né, como eu falei, bem suaves, bem fáceis de... assim, bem precisos para época, eu acho bem preciso mesmo esse controle. Como eu falei, né, tamanho da raquete, olha lá, menorzinha, para dificultar um pouco. Início, reset, velocidade da bolinha. Uma raquete só. Tênis A. Então, tênis B. O certo, tá pessoal, é desligar. Então vamos fazer o correto. Hockey A. Hockey B, bem parecido com o futebol, né? Vôlei A, tem essa... Vou startar aqui o jogo para vocês verem. Também vou. É a rede, né? Aqui é a rede, né? Que a gente fala, né? Então... Cara, é bem divertido pra época, tá? Eu vou falar pra você que eu ia gostar, né? Assim, até me divirto um pouco. Tá bom. Resetar aqui. Vamos pro tênis B. É praticamente um Pong, só que sem a rede, né? Ela tem uma jogabilidade diferente. Interessante, tá, pessoal? Pra época é bem interessante. Por último aqui o Ping Pong. Que ele tem a redinha embaixo, tá? Então basicamente você trabalha aqui, se não me engano. Deixa eu startar pra ver. São variações do Pong. E o que eu tô curioso aqui no final é o tiro, né? Tá.
No tiro você não controla nada com esse controle. E você tem aqui, né, eu acredito que seja o alvo seu aqui, né? Então vamos lá. Tem que mirar e apertar o Fire, né? Deixa eu ver se é isso. Reseta e dá o tiro. Aí, acertei um. Afeta. Então a velocidade do tiro afeta, ó. Então talvez seja mais interessante. A velocidade do tiro também afeta. O tamanho da raquete afeta também, ó. Então, pessoal, tinha muita coisa para você brincar aí, ó. Para 77, né, muita coisa para você brincar. Bom, pessoal, vamos falar agora por que, né, do canal 3 e 4 eram os padrões aí para videogames no Brasil, né? No vídeo do telejogo eu levantei essa bola, né? E aqui eu vou explicar um conceito que era basicamente simples, né? Para quem viveu na época vai entender perfeitamente o que eu tô falando. Até mesmo antes, né, de existir parabólica e TV a cabo, né? A gente tinha aí poucas emissoras, acredito eu que 5, 6 no máximo, né? E essas emissoras tinham que caber numa faixa de frequência VHF. A VHF e OHF são bandas de frequência, tá, que as TVs utilizavam. Teoricamente, essas frequências eram divididas do canal 2 até o 13. Eu estou colocando aqui na tela, inclusive, né, algumas TVs dessa época, e você pode notar aí que o seletor de canais ali era bem curtinho. Basicamente, então, né, tinha que caber nessas frequências, nessas faixas de frequência, do 2 ao 13, né? E, por exemplo, aqui na minha região, eu lembro que o canal 2 era a TV Cultura, o canal 4 a TVS, né, ou hoje em dia o SBT, 5 Rede Globo, 7 Record e por assim vai. E aí isso poderia mudar, lógico, né, dependendo da região do país, porque cada região ali tinha a sua frequência ali de canais. Ou seja, né, a única faixa disponível, e eu diria ali que padronizaram isso, né, foi o canal 3 e o canal 4. Como então? Por que canal 3 e canal 4? Como em algumas regiões do país essa frequência mudava, o canal 3 podia ter alguma televisão ali, alguma emissora usando, então você tinha a opção ali de mudar seu videogame para o canal 4 e poder jogar, né? Outra coisa curiosa é que no Japão essa faixa de canais aí para os videogames é os canais 95 e 96. Então se você quiser jogar um videogame japonês em RF, né, no seu televisão, você tem que selecionar ali o canal 95 ou 96 da sua TV de tubo. E então é isso, né, pessoal? Aqui nesse vídeo a gente falou aí um pouco sobre o Nintendo TV Game, o 6 e o 15. Aqueles recados básicos, né, de todo o vídeo, né? Se você gostou, né, por favor, deixe seu like, deixe seu joinha aí, comenta também se você já conhecia o TV Game, se você não conhecia, o que você achou de legal. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário aí também, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Compartilha aí com o pessoal que você conhece, porque isso ajuda o canal a crescer e ir para outras pessoas aí que não conheciam também. E se você gostou de tudo isso e não quer perder nada, considere aí se inscrever no canal, clicar no sininho ali. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Fiquem bem e eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço e tchau!